Fala pessoal, tudo bem? Antes de fazer o segundo exercício aqui do curso, né? É, e que para falar sobre um pouco mais sobre o começo aqui dos processos de animação, eu vou fazer um videozinho rápido assim, né? Que me perguntaram sobre o Animbot, nos comentários, na verdade, por e-mail. Então eu vou só ensinar. Basicamente, o Animbot é uma ferramenta gratuita, né? Um script. Então, eu não vou falar tanto assim sobre ele, até porque eu vou falar mais sobre as ferramentas que eu uso. Mas aqui você, entrando nesse site aqui, Animbot, você consegue baixar. Você tem a opção de free aqui, tá? É, por 30 dias. Aí você consegue baixar, né? E também comprar. Eu acho que para quem trabalha com animação, é uma ferramenta bastante importante. Então, ela é bem útil para quem estiver começando. E para quem tem mais experiência também, ela é bem funcional. Então, aqui nesse site você consegue pegar essa ferramenta, que são vários scripts juntos numa timeline, que você pode utilizar a seu favor para facilitar o seu processo de animação, né? Então, eu acho que vale a pena assistir esse vídeo introdutório aqui. Aqui também tem a parte de preços e tudo mais. Eu uso essa daqui, mas vai de você, qual que você vai usar, tudo mais. Varia da pessoa. E você pode testar esses 30 dias se é uma ferramenta que te faz sentido, né? Lógico que você também pode pegar as mesmas ideias de script e você mesmo fazer o seu dentro do Maya aqui, você pode criar botões aqui com os seus scripts mesmo, né? Se isso for útil, for mais barato para você, principalmente que para quem está começando no Maya, isso pode ser um pouco caro, né? Pagar US$ 60 e tudo mais. Então, você pode trazer isso, né, como no seu teste primário, e daí depois você compra a versão que você quiser. Bom, para usar o Aimbot, basta você baixar, né? Você baixou lá, você joga ele na sua timeline aqui na viewport. Aí vai aparecer essa opção aqui e ele vai dar um update. E você consegue, ele vai aparecer aqui na sua barra de ferramentas aqui, né? Barra do Maya. Ele vai aparecer depois da instalação aqui para você, tá bom? Tá demorando um pouquinho aqui, mas em breve deve aparecer aqui, tá? Tá um pouco demorado. Mas basicamente é só isso, né? Instalou ali, jogou na, no seu, na sua viewport, ele já aparece. Então, existem várias formas aqui de você utilizar. Eu uso geralmente essa opção aqui, mas você pode deixar o workspace de uma forma que te facilite, né? Clicando aqui nesse botãozinho aqui, nesse uzinho, você pode deixar aqui o workspace do jeito que você usa. Eu uso na forma clássica mesmo, mas há outras maneiras, vai, como você quer. Se você quiser com menos ferramentas, você usa esse beginner aqui, né? Ele tem pouquíssimas aqui, o compact também é interessante. Esse compact ele também ele tem ferramentas que eu uso mais, então isso aqui também está interessante. E se você usa expert, daí é essa daqui. As que eu uso mais, assim, eu uso bastante o Twin Machine. Então, o Twin Machine é aquilo que a gente abordou na aula, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 100 esses frames aqui. Tipo, daqui para cá eu tô sem os frames. Mas eu queria que daqui para que tipo dessa posição para essa eu tivesse o meio do caminho. Vamos supor que a gente não tivesse interpolação nesse meio do caminho aqui, tá? Coloquei em stepped, ó. Então ele está indo de lá para cá. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, eu quero que vamos supor que nessa parte aqui eu quero que a saída seja bem lenta. Então eu poderia colocar aqui nesse pontinho aqui, porque o começo vai ser lento. Mas aí a partir daqui eu quero que ela seja bem rápida. Então eu quero que ela já esteja lá no final para daí parar. Então, quando você dá o play nisso daqui, colocando em curva, né? Ele faz isso daqui, ó. Sabe? Aqui ele tá dando, por conta que tem algum controle que foi, você pode fazer dessa forma aqui. Você seleciona aqui, curvas, e dá um Euler Filter. E ele tem algum controle que tá indo para baixo aqui. Tá, por conta da animação que eu fiz.
Então podemos simplesmente selecionar isso daqui e manter aqui a posição. E dar ele aqui a mesma coisa. E daí ele vai para o que tem, beleza? Então não importa. Mas ó, você vê com uma velocidade. Se você quiser, daí tem um outro botão, né? Que você pode ver a parte do deslocamento, né? Esse aqui é o Motion Trail. Aqui, ó, você consegue ver o quão ele for rápido, né? Ó, tipo, se você olhar aqui, a primeira pose tá, né? Tá aqui para cá, ó. Daí, ela foi bem lenta, mas a partir daqui, ó, foi bem rápido, ó. Já foi para lá e daí parou, entendeu? Então, isso que ele faz. Ele mostra o spacing daquele controle que você selecionou, né? Se você quisesse ver o spacing desse daqui, bastava você criar esse daqui, né? Só que esse daqui, ele até o spacing dele você não conseguiria interferir muito por ele, porque esse controle especificamente ele só trabalha na rotação. Mas você poderia talvez usar esse daqui e aqui você veria a diferença, porque daí você colocaria assim, ó, tá vendo? Aí você tem como ver o percurso que ele está fazendo, né? Vamos supor que isso aqui era isso, né? Aqui é só um exemplo, né? Não é importante para o que a gente está fazendo, mas só para você ver a trajetória que aquela bolinha está fazendo dentro do que você quer fazer. Então, isso pode ser útil dependendo da situação, dependendo do que você quer fazer, né? Sabe? Pode ser interessante. Se você quiser mexer no outro controle para ter visibilidade, aí você pode fazer a mesma coisa, né? Você seleciona aqui, coloca ali o trailer e daí ver como que faz em cima disso, tá? Então, esses aqui, esse daqui e esse daqui eu uso com muita frequência. E a gente vai usar bastante no curso ali, né, nas aulas que eu fizer, né? Então, outra coisa que eu uso bastante. Vamos supor que você fez essa animação aqui. Vamos voltar tudo. Vamos deixar aqui. Vamos ver como é que volta tudo aqui, tá? Você poderia abrir o shot de novo também nesse caso, tá? Mas vamos supor que você usou essa câmera aqui, tá? Aí, só que o que acontece? O cliente pediu para você que a bola começasse mais no centro. Lógico que você poderia simplesmente mudar a câmera nesse caso. Mas muitas vezes a câmera já está setada, já está travada por conta que tem um cenário específico, por conta de composição e tudo mais, então você não pode mexer nisso. Nesse exemplo aqui, vamos supor que o cliente quisesse que começasse aqui assim. Como que a gente poderia resolver? Você poderia simplesmente. Lógico, tem como fazer pelo gráfico também, se você quisesse isso, tá? Você poderia simplesmente selecionar aqui o gráfico, e daí, provavelmente é X aqui, né? Você jogava para o lado. Não é X, porque X está para cá. Então é o Z, na verdade. Você jogaria todo o gráfico para o lado, e ele começaria a partir desse ponto aqui. Mas tem um botão no Animbot que eu acho que quando você faz só um controle só, nesse caso, eu acho que tudo bem fazer dessa forma. Mas tem um jeito que eu acho mais simples, quando você tem vários controles que você precisa fazer a modificação, eu acho mais rápido usar dessa forma. Vamos supor assim, eu selecionei aqui, daí eu quero que ele comece no meio. Aí eu poderia apertar esse botão aqui e jogar ele para o lado. Ó, você vê que ele selecionou a timeline toda. Aí você simplesmente começa da partir daquele ponto, né? Mesma coisa se eu usasse esse botão aqui e colocasse para cima, por exemplo, para baixo. Aí ele se basearia nesse ponto aqui, sabe? Então, isso também é uma ferramenta bem útil, bem interessante. Quando você está fazendo um personagem, eu nem lembro o nome dessa ferramenta aqui, para ser sincero. Se você segurar, em teoria aparecia o nome dela, mas eu não sei por que não está aparecendo. Enfim, o nome dela não é muito importante. O importante é que ela faz esse percurso aí para nós. Outra que é coisa assim, vamos supor que você queira voltar a ter o rig do zero. Você pode manualmente zerar tudo, controle por controle. Mas tem um jeito mais simples, que seria selecionar aqui e apertar esse botão aqui, ó. Ele zera tudo para você, tá bom? Esse botão aqui. Outra que eu gosto de usar bastante são esses botões aqui.
Vamos supor que eu queira sempre selecionar esse controle aqui. Só que eu não quero que, às vezes, quando está muito embaixo, eu tenho que mudar para o número 4 aqui para ver o wireframe. Posso selecionar esse controle, apertar nesse aqui, escrever main control, sei lá, controle de base. Controle de base, por exemplo. Eu não sei se dá para escrever aberto aqui, mas acho que dá. Aí toda vez que você apertar nesse botão, ele seleciona aquele controle para você. Mesma coisa se você quisesse fazer com todos, né? Aí você coloca, seleciona todos e coloca, aperta o botão direito aqui e Add Selection. Aí a partir de agora todos os controles vão estar selecionados, tá? Então pode ser uma coisa interessante dependendo do que você quer fazer. Porque daí você sempre sabe quais os controles estão selecionados, sabe? Selecionando tudo, beleza? Esse também acho bastante interessante. Outro que eu gosto, aqui nesse caso aqui, não faz tanta diferença. Mas, quando você está fazendo um walk cycle, alguma coisa assim, esse botão aqui ele é bastante interessante. Porque ele mantém a posição do pé ou da mão naquele lugar que você quer, sabe? Ele meio que cria um... Ele se baseia... Porque assim, dentro do... Você está fazendo... A gente vai trabalhar com coisas tipo IK e FK, que são Inverse Kinematics e Forward Kinematics, que são formas de você animar de forma ampla, assim, que às vezes você está com alguma coisa que está com contato, é mais fácil que você use é, IK nesse caso, porque daí aquilo ali já está fixado naquela posição, né? Você não precisa se ficar compensando nada. Então, quando você está pisando no chão, teu pé vai ser basicamente em IK, porque é mais fácil, porque você não precisa compensar nada da forma, porque ele se baseia aqui. Aqui começa o movimento, se você estivesse fazendo em FK. Aqui começa o movimento. Se você mexer esse controle aqui no FK, todos os outros controles daqui vão mexer também, porque ele é o principal. Ele se baseia naquilo. Agora, se for o YK não. Ao invés de ter um controle aqui, ele vai ter um controle aqui. E isso daqui, quando você puxa, ele faz esse movimento. Ele traz as outras coisas ao contrário, né? Se baseia por aqui. É por isso que é inverse, né? É ao contrário. Daí isso daqui se baseia na posição para você mexer aquilo lá. Então, quando você tá com o IK no pé, por exemplo, você não precisa ficar puxando nada, ele já está sempre conectado. Então, isso facilita bastante. Aí o que acontece? Vamos supor que você queira manter a posição. Você poderia usar esse botão aqui para fazer isso. Porque daí, ao invés de eu simplesmente... Vamos supor que eu quero aqui. Eu quero que esse frame aqui se repita aqui, ó. Eu posso apertar esse botão aqui para ele ser a base, porque eu copiei todos os eixos. Daí eu aperto de novo dele e aperto no botão X, botão direito, e vou aqui Xform Word Space. Aí ele vai igual. É lógico que nesse caso aqui também tem a rotação do outro controle, então eu teria que fazer a mesma coisa que os outros controles. Então eu teria que apertar o botão e depois dar o copy, né? Para ele manter tudo igual. Então isso, dependendo da pose que você está fazendo, vai ser importante, vai ser necessário ter isso aqui. Quando a gente fizer o walk cycle, vai ter um momento que isso aqui vai ser bastante importante, então vocês vão poder usar também. Esses dois botões têm uma função legal, que seria de cópia, né? E paste, também é importante. Porque tem um esquema dessa ferramenta aqui, do plugin do Animbot, que você pode copiar de uma cena para outra até. Se você copiar aqui dessa cena e abrir uma outra e colar, né? Tipo, copiou, aí você abre a outra e dá um paste. Ele vai dar replace naquela outra animação que você fez na outra cena, entendeu? Então pode ser útil dependendo do que você for fazer na sua animação. Então isso aqui também é uma ferramenta legal. Esse aqui é o Mirror. Daí esse aqui é legal também, que às vezes você está animando um Alt Cycle, né? Daí você quer que o braço ele se espelhe de um lado para o outro. Então você pode apertar no controle aqui, apertar nesse botão aqui, ele vai espelhar aquela animação, né? Ó, fez o contrário, né? Então pode ser interessante. Você seleciona uma mão ou seleciona um braço ou uma perna, por exemplo, aperta nesse botão e ele espelha aquilo lá. Então pode ser interessante também. É, assim,
Eu uso mais alguns assim, mas acho que para agora tá de boa esses aqui. Esse daqui também é para alinhar as coisas, né? Vamos supor que você tenha você queira que a bola se alinhe a alguma coisa que está aqui em outro lugar, né? Tipo, eu criei aqui, eu selecionei isso aqui, né? Eu quero que a bola se alinhe a esse daqui, né? Ela se alinha àquele outro objeto, né? Baseado na posição que eu coloquei ali, que no caso é baseado no gizmo, né? No ponto zero ali do trem. Então você consegue alinhar. Então acho que isso é bacana. Dependendo do que você quer fazer, pode ser interessante. Às vezes é mais fácil, né? Você está colocando, fazendo uma animação de um tiro, por exemplo, uma espada, se alinha na mão, depois você só mexe os dedos e aquilo ali já está na posição. Então pode ser útil, tá? Então acho que esses são os que eu mais uso. Aqui também são as curvas de animação e tudo mais. Pode ser interessante. Esse daqui é um gizmo temporário. Por exemplo, vamos supor que eu estou querendo. Eu fiz aqui essa bola. Não, vou pegar do rig mesmo. Ó, quando eu mexo o rig, se você reparar, o gizmo que gera aqui, ele se baseia na parte de baixo. Mas vamos supor que eu não queira isso. Que eu queira que a rotação da bola se baseasse no meio dela. Aí eu poderia apertar isso daqui, puxo esse botão aqui, depois que eu clico aqui, e agora a rotação vai se basear naquele ponto, onde que ele está girando, entendeu? Então, isso, dependendo do que você quer fazer, é muito interessante. Porque, por exemplo, você colocou a mão aqui, e daí você quer. O controle do pulso está aqui, mas às vezes você quer que ele se mantenha naquela região ali, que ele não saia dali. Então você pode mudar o gizmo para essa posição onde está rolando o contato, e ali ele fixa, entendeu? Então isso pode ser bastante interessante dependendo do que você quer fazer, beleza? Então acho que a gente passou assim por um geral dos principais. Vou fazer uma aula mais para frente com mais coisas sobre isso, mas acho que com essa ideia geral que a gente já pode ter uma noção maior. Eu vou falar de novo no futuro sobre inverse kinematics e forward kinematics para vocês entenderem porque eu passei meio por cima assim, mas é uma coisa bastante importante, tá? Como a gente não conversou sobre isso ainda, não foi fazer coisas mais complexas um pouquinho, então eu falei mais breve, mas de qualquer forma, uma hora ou outra, acho que não, talvez no próximo exercício não, mas no outro acho que a gente vai conversar mais sobre isso porque é um assunto importante, beleza? Valeu aí, até mais.